Olá, meu público maravilhoso. Aqui mais uma vez, com tantas pessoas que pediram, e ela veio trazer um assunto muito importante, muito do momento que está acontecendo, e ela veio esclarecer sobre uma lei que fala da violência contra a criança. E ela veio falar dessa lei, ela veio explicar muitas coisas interessantes para você, mãe, para você, pai, para você que tem filhos. Olha só o que a doutora Marina Cerqueira, Delegacia da Mulher, veio trazer para vocês. Ok, Marina, tudo bem? Prazer mais uma vez. Prazer, Cida, mais uma vez estando aqui, né, colaborando com a informação, difundindo, né, os direitos, as orientações, principalmente para as pessoas que são mais vulneráveis, como a gente fala, né? Com certeza. E o que a gente se propôs a falar hoje sobre a violência infantil? Quando a gente fala da violência infantil, assim como a violência contra a mulher, é um tema muito sensível, né? Ainda mais quando a gente fala no mundinho da criança, né? Porque se a mulher já enfrenta toda aquela dificuldade, a mulher já na condição de ou adolescente, adulta, já tem toda aquela dificuldade em expressar em razão da violência sofrida. Imagina uma criança, então. Com toda a vulnerabilidade que eles têm, né? E ainda a questão da idade, da compreensão, da defesa, tudo isso. Então, é muito importante. E quando a gente fala da questão da violência infantil, o cenário muito mais triste é o quê? Aonde ocorre essa violência? Infelizmente, a maioria dos casos, dentro da própria casa. Infelizmente é isso. Quando falamos, por exemplo, em casos de crimes sexuais contra crianças, estupro, abusos, infelizmente o que temos? Os abusadores dentro de casa. Sempre. Então, é muito importante a gente ter sempre os olhos abertos aos sinais da criança. A criança demonstra algum problema, criança muito recolhida, criança com problema, assim, alimentação, uma tristeza, não verbalizar. Ficar muito de olho nos sinais, sempre perguntar para a criança, sempre manter aquele contato próximo, sempre estar próximo da criança, sempre eu digo, pergunta o que está acontecendo. Porque elas mostram, né, uma mudança. A criança é muito mais sensível a isso. Por mais que ela não verbalize, ela demonstra os sinais dela. Saiu do padrão, observa, gente. Sem dúvida. E todo esse cenário que a gente vê, infelizmente, atentando com relação à violência contra a criança, e a gente até teve uma mudança legislativa recente, porque o que a gente viu, a gente tem casos, assim, no nosso contexto histórico, de crimes gravíssimos contra crianças que ficaram marcados. E está crescendo, né, Marina? Infelizmente. Infelizmente, aquilo que eu falei, é uma coisa que é uma mensagem que a gente deixa, mãe, pai, olhos abertos, porque, infelizmente, é uma coisa que não cessa. Infelizmente. Infelizmente, deveria, mas não cessa. Infelizmente. E é uma coisa séria. E é uma coisa muito séria. Quando a gente viu recentemente esse último caso, Henri do Borel, foi o que deu ensejo à mudança legislativa, que a gente teve o advento da lei Henri do Borel. Graças a Deus, a todos que colaboraram para essa lei, gente. De uma situação fatídica, a legislação trouxe hoje, numa situação de violência que a gente tem, por exemplo, quando a gente tinha, que eu já comentei aqui em programas anteriores, quando a gente fala de violência contra a mulher, que a gente tinha as medidas protetivas, hoje, num cenário de violência contra criança, adolescente, a gente consegue trazer para esse mesmo cenário, acontecendo isso,
os mesmos pedidos de medidas protetivas para resguardar essa criança. Essa mesma lei traz o crime de homicídio praticado em detrimento da criança hediondo. Então, toda essa mudança legislativa traz todo um cenário para preservar essa criança. Então, é muito importante, Cida, e você com o seu público, você que sempre traz essa conscientização, todo o seu lado humano, tudo isso, é passar essa mensagem, é prestar atenção, seja dentro da família, sinais da criança, seja você na escola, você, tio, você, colega, sinais da criança. A criança Babá. está tudo. Babá tem dever de cuidado, tem dever legal Sim. de cuidado. Viu alguma coisa errada, tem que informar. Sim, a professora, a vizinha, sem dúvida. todos. Todos, inclusive essa lei traz obrigação de comunicar às autoridades qualquer coisa que acontecer com a criança. E prevê até punição, se não for comunicado. E temos que parar com essa coisa de, não pertence a mim, eu não devo me meter. Ok, se você não quer aparecer, tem hoje os números que você pode falar anonimamente, faça alguma coisa, mas não deixa isso parado, gente. Nós estamos falando de uma situação muito séria que está crescendo e cabe a todos nós se unir para coibir, para diminuir esses tantos números que estão acontecendo, que é um absurdo. Sem dúvida, como você disse, é a mesma coisa que a gente não pode criar o cenário, como a gente fala na violência doméstica, aquele cenário equivocado que as pessoas tinham de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mete sim, tem que meter, a gente tem que se intrometer, é um dever legal, é um dever humanitário, é um dever de cidadão. A gente tem que proteger os vulneráveis. E, como você bem disse, existem inúmeros instrumentos para isso. Eu posso fazer uma denúncia, seja de forma anônima, ou seja, de forma identificada. Se eu tenho receio à minha segurança, eu posso ter a preservação dos meus dados enquanto eu comunico o fato. Sempre tem um jeito. Sempre. O que não pode é deixar de comunicar. É não se calar diante de uma covardia. Jamais. Olha, esse assunto é um assunto delicado, sério, que infelizmente comove todos nós, mas a gente tem que ser comovidos também a fazer a nossa parte. A olhar para essas crianças, porque eu como terapeuta sei muito bem o caos que causa no ser humano que lhe passa por isso, na pré-adolescência, como criança, até como bebê. E isso coloca muita coisa lá na frente, gente, que talvez a gente não consegue recuperar. Então, se você, a delegada está aqui, dando conselhos, vocês podem conversar com ela, se vocês quiserem mais tarde, ou buscar os contatos dela, mas não se feche diante disso. Pode falar, doutora, mais um pouquinho, por favor. Como você bem disse, Cida, são danos que se perpetuam. Muito. Muito. Então, é o nosso dever, porque são danos que se perpetuam. E geralmente, a gente vê o quê? Numa situação dessa, uma pessoa que constantemente irá a um ciclo de violência. Aquilo que ele aprende, ele reconstrói lá na frente. Ou reconstrói, ou se submete. A mesma coisa. A mesma coisa, futuramente, ou num relacionamento posterior. Ou então é muito complicado, a gente tem que fazer cessar no início esse tipo de coisa. E vamos levantar essa bandeira, né, doutora? Sem dúvida. Vamos cuidar disso, cuidar não só da sua casa, mas dos vizinhos. Não é ser fofoqueiro, não é se intrometer na vida alheia, mas é fazer uma forma silenciosa de que você possa ajudar as pessoas à sua volta. Nós temos que se conscientizar disso. É preciso ter atenção ao que nos cercam, até para não chegar à nossa casa. Como você bem disse, não é questão de ser, não é ser fofoqueiro, é tirar esse mito. A gente tem dever humanitário, dever de cidadão, de comunicar, em alguns casos, dever legal, a gente não pode se omitir.
Quando a gente fala, por exemplo, fatos havidos num condomínio, dever do síndico em comunicar a violência. Ouviram? Tem dever legal, o síndico tem que comunicar. Quando a gente fala, por exemplo, escola, a unidade de ensino tem que comunicar. Quando acontece no hospital, tem que ser comunicado. Então, a mesma coisa se aplica a nós na qualidade de cidadão. A gente tem direitos, como a gente também tem deveres. E eu falo que a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas também compete a nós, na qualidade de cidadão, cooperar e ajudar a atividade estatal. O Estado, ele também trabalha com a informação. O ilícito acontece, agora se torna muito mais difícil o Estado, quando a gente fala o ilícito que ocorre nos casos, por exemplo, violência doméstica e violência infantil, aonde na maioria dos casos ocorre o ilícito dentro da casa das pessoas. E lá o Estado não está dentro da casa das pessoas. Se a informação talvez não chegue de perto, de quem tem o contato da criança, de quem vê a mulher machucada, de quem está perto, ou da própria vítima, de quem tem esse contato, porventura, isso acaba não chegando ao conhecimento do Estado. Isso fala que gera aquela cifra negra. E isso acaba acontecendo e talvez evoluindo para uma situação horrível, como no caso um feminicídio ou um homicídio de uma criança, e o Estado, que poderia ter contribuído antes, poderia ter resguardado essa criança, essa mulher, esse adolescente, não conseguiu. Porque faltou, né? Porque talvez faltou um ato anterior. Então, é muito importante, nesses casos primários, a gente também cooperar com a atividade estatal. Gente, ela está aqui, saindo do descanso dela, para poder estar falando para vocês. Isso é sério. Preste atenção nos sinais. A lei existe, mas precisa da sua ajuda também. E é muito importante falar, Cida, a gente falando, por exemplo, eu digo aqui, quando eu trabalho no estado de São Paulo, estamos falando aqui hoje do estado de São Paulo, onde estamos gravando, nós temos, por exemplo, uma rede fantástica para atendimento. Quando a gente fala, por exemplo, de crimes sexuais, a gente tem o Hospital Pérola Baiton, que é fantástico para o atendimento dessas vítimas. Olha, gente. Seja no atendimento médico, no atendimento psicológico, nos protocolos de acolhimento. Então, é muito importante a gente levar... Tem toda uma estrutura estatal fantástica para o acolhimento disso. Não há porquê se recolher, não comunicar, ter receio, não se identificar. Tem todos os instrumentos. Eu venho aqui e todas as vezes falo e reitero 1 milhão de vezes que for necessária. A gente tem todos os instrumentos legais na mão para garantir tudo, a integridade da vítima, a integridade de quem denuncia, a integridade dos familiares. É preciso confiar também no aparato legislativo, no aparato estatal. Gente, observa os sinais. E está aqui ela para dar mais dicas para vocês. Pode procurar as redes sociais e você vai vir sempre, né, Marina? Sempre, Cida, sempre que precisar. Eu acho, como eu bem disse, eu falo que o meu trabalho, a gente tem uma missão assim, é uma missão de vida, né? Sim. A gente tem que cooperar meu Fazer trabalho não é só isso, né? Não seria justo só depois que acontece não seria só crime. Sentar atrás de uma mesa e só relatar. Só depois que aconteceu o crime. Obviamente, eu falo que, para mim, seria fantástico que não houvesse o crime. Então, quanto mais a gente puder divulgar para que isto não ocorra, ou para minimizar os efeitos de tudo isso, né? De tudo isso, 1 milhão de vezes estaremos aqui.
e ela vai estar, gente. Marina, deixa seus contatos, por favor. Sim, vou passar meus contatos para colocar depois aí embaixo. E à disposição, Cida, sempre. Você sempre vai estar aqui. Você só vem agregar para todos nós. Obrigada, Cida. Eu que agradeço. Gente, fica aqui mais uma dica do programa Cida Maria e voltamos já já.